Senador José Serra, do PSDB, é alvo da Operação Lava Jato. Ele foi denunciado por lavagem de dinheiro. No Rio de Janeiro, a arquiteta de 28 anos é assassinada. O companheiro dela é o principal suspeito. Eu sou Érica Reis, esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O senador José Serra, do PSDB, foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta sexta-feira. Serra foi denunciado pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro transnacional. 40 milhões de reais foram bloqueados de uma conta que seria do senador na Suíça. A polícia cumpriu 8 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os agentes estiveram na casa de José Serra, no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. O senador não estava. Outro alvo da Operação Revoada foi Verônica Lende, filha de José Serra. Computadores, pendrives e HDs foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Já no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro e em outros pontos de São Paulo, a polícia fez buscas em endereços do empresário Ronaldo César Coelho. Ele é ex-tesoureiro do PSDB. De acordo com o Ministério Público Federal, Serra teria usado toda a sua influência como governador de São Paulo entre os anos de 2006 e 2007 para receber propina em troca de obras da empreiteira Odebrecht no estado. Mas, como os crimes já prescreveram, Serra deve responder por lavagem de dinheiro cometida até 2014. Segundo o Ministério Público Federal, a filha Verônica Serra seria gestora do esquema, transferindo e administrando os valores. A polícia acredita que ela abriu empresas no exterior por onde eram feitos os recebimentos ilícitos. As investigações seguem em sigilo. José Serra tem 78 anos. Ele atualmente tem um mandato como senador por São Paulo. Foi deputado federal por 2 vezes e ministro do Planejamento e da Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, ministro das Relações Exteriores no governo de Michel Temer. Também foi eleito prefeito de São Paulo em 2004 e governador em 2006. Em nota, José Serra diz que causa estranheza e indignação a ação da Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo e que é lamentável que medidas invasivas e, nas palavras dele, agressivas, sejam feitas sem o respeito à lei e à decisão já tomada pela Suprema Corte do país. A Odebrecht afirmou colaborar com a Justiça de uma forma permanente para esclarecer todos os fatos do passado e a nossa produção não conseguiu contato com o advogado. Uma arquiteta foi assassinada no Rio de Janeiro. O companheiro dela é o principal suspeito do crime. Tayane Nunes da Silva, de 28 anos, foi estrangulada no apartamento onde morava com Gilton Santos Pinto. Testemunhas contaram que ouviram uma briga. Quando a polícia militar chegou, a arquiteta já estava morta. Gilton postou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas, mas em seguida apagou a gravação. Gente, eu tô aqui pedindo 1000 desculpas. Que aconteceu hoje, para depois não me julgarem meus familiares, porque a vida ninguém sabe o que passa com um casal. Segundo a polícia, na fuga, o suspeito bateu em 2 carros na rodovia Rio Santos, na altura de Angra dos Reis. Além dele, 7 pessoas ficaram feridas. Gilton recebeu voz de prisão no hospital e continua internado. Vamos aos números da Covid. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 868.300 recuperados, 607.500 pacientes estão em acompanhamento e a quantidade de pessoas que perderam a vida chega a 63.144. A partir da próxima segunda-feira, restaurantes, bares, salões de beleza e barbearias poderão reabrir na cidade de São Paulo. Os estabelecimentos poderão funcionar 6 horas por dia com 40% da capacidade. Apesar da reabertura, as autoridades de saúde alertam que as pessoas do grupo de risco não devem frequentar estes locais. Todos devem seguir os protocolos de higiene e exigir o uso de máscara. Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 5 da tarde. Happy hour está proibido.
O governo também anunciou que a reabertura de academias, cinemas, teatros e locais que recebem eventos será antecipada. Cada espaço terá um protocolo de funcionamento que irá determinar, por exemplo, o limite de público. As datas para o retorno ainda não foram definidas, mas a previsão é que seja no fim desse mês. Em Minas Gerais, Belo Horizonte vai contar com leitos de UTI de hospitais privados para atender pacientes com a Covid-19. Segundo a Prefeitura, desde março já houve aumento de 400% no número de leitos. Ainda assim, nos últimos dias, o índice de ocupação de UTIs na rede pública está em 88%. De acordo com o município, a contratação da rede particular será em caráter excepcional e temporário. Já os representantes do comércio de Belo Horizonte pedem reabertura das lojas. Uma das propostas é o funcionamento de 4 dias por semana em horário alternativo. Só que o prefeito Alexandre Calil afirmou que isso só vai acontecer quando a pandemia for controlada. No Rio de Janeiro, na primeira noite de reabertura de bares e restaurantes, houve registro de aglomeração em diversos bairros. No Leblon, na Zona Sul, alguns comerciantes ignoraram a determinação de fechar o local até às 11 horas. A maioria dos clientes descumpriu as regras de distanciamento e uso de máscara. Em nota, a Guarda Municipal afirmou que aplicou multas e determinou o fechamento de bares com aglomerações do lado de fora e que a fiscalização será intensificada agora no fim de semana. A lei que torna obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos e privados durante a pandemia foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que parte do texto aprovado pelo Congresso Nacional foi vetada. A lei estabelece que é obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual nos casos de circulação em espaços públicos e privados que tenham acesso da população, vias públicas, transportes públicos também. Estão na lista ainda veículos de transporte por aplicativo, táxis, ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo. O valor da multa para quem descumprir a lei será definido por estados e municípios. Jair Bolsonaro vetou parte do texto. Com isso, não é exigido o uso das máscaras em órgãos e entidades públicos, em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados, em que haja reunião de pessoas. Também ficou de fora a parte que obrigava o poder público a distribuir máscaras à população vulnerável. Entre os argumentos para os vetos estão a violação à autonomia dos entes federados e a criação de despesas obrigatórias sem indicar fonte de recursos. A nova lei não altera as regras estabelecidas por estados e municípios. O Congresso Nacional ainda pode derrubar os vetos do presidente. E agora, aqui na programação da Rede TV, você tem ainda mais chances de ganhar no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos, no Encrenca, tem a chance ainda de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continue concorrendo e ganhe automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Boa sorte! Leitura de volta com o esporte. Olha, com 2 semanas de atividades, o Luxemburgo, que é treinador do Palmeiras, pediu colaboração do governo de São Paulo para adiar o retorno do Brasileirão. Ele acredita que os clubes paulistas foram prejudicados. O técnico palmeirense fez uma comparação com clubes que voltaram a treinar há mais tempo, como no Rio de Janeiro. Eles, inclusive, já disputam um campeonato regional. Os times de São Paulo estariam sujeitos a uma sequência de jogos extensa por conta do retorno do Paulistão e do início do Campeonato Brasileiro já em agosto. Começar dia 9 o Campeonato Brasileiro, automaticamente vai ter que se achatar o Campeonato Paulista. Automaticamente nós vamos treinar menos dias. E vamos ficar expostos o quê? A lesões. Um campeonato de calendário diferente. Então eu não consigo entender que nós não tenhamos o mínimo necessário de treinarmos 30 dias. O Luxemburgo ainda fez um pedido às autoridades. Eu apelaria ao governo do estado que olhasse com carinho para os clubes do estado de São Paulo e ver que os outros estados já começaram, estão 45 dias à frente de trabalho, ou mais, 45 ou mais dias, já 60 dias, alguns campeonatos já estão jogando e nós estamos aqui ainda, começamos essa semana a tocar em bola.
O técnico comandou pela primeira vez os treinamentos do Verdão nesta sexta, depois de uma cirurgia que ele fez para a retirada da vesícula. Divididos em 2 grupos, os atletas fazem 2 períodos de atividades. Os jogadores estavam ávidos de querer voltar, estar juntos, né? A gente sente alegria no treinamento, felicidade de estar aqui de novo no Palmeiras, treinando no dia a dia, estamos conseguindo fazer full time, mantendo todas as regras do jogo, aqui está totalmente preparado, treinamento com distanciamento, é um banco para cada jogador. O Palmeiras está na 2ª colocação geral e também do Grupo B do Campeonato Paulista, com o Santo André na liderança. A próxima partida do Verdão é contra o Corinthians na Arena Rival.